Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo Summit em Parari. Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e experiências para contribuirmos em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. Meu nome é Leonardo Lucas, eu sou fisioterapeuta formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, pós-graduado em fisioterapia musculoesquelética com aprimoramento em quadril, joelho, esporte e pediatria pela Santa Casa de São Paulo. Atualmente sou mestrando em Ciências da Saúde, onde eu atuo como fisioterapeuta no Hospital São Luís Gonzaga, na Clínica NUPA, e também como docente e professor convidado do curso de pós-graduação do Instituto Imparare e da Santa Casa de São Paulo, com foco na abordagem da dor, e também como docente da Universidade de Mogi das Cruzes no curso de fisioterapia. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as questões para descomplicar um pouco o nosso entendimento sobre a dor, principalmente para a gente entender o que um clínico deve saber para poder abordá-la da melhor maneira possível. Mas antes, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Imparare, em parceria com a Unip. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site do Imparare para conhecer estes cursos. Lembrando que todos que estiverem assistindo às palestras desse congresso e forem elegíveis estarão concorrendo a um de nossos cursos de capacitações online na área de interesse que indicou no ato da inscrição. O sorteio ocorrerá para os cursos pré-selecionados. Para concorrer, você deve printar a tela desta palestra e postar no seu Instagram com a hashtag Summit Imparare, marcar 3 amigos e também o Instituto Imparare. Aproveito para informar que para a entrada vigente em março de 2021, há uma promoção de desconto de 40% em todas as pós-graduações. Por isso, se você quer começar sua especialização ainda este ano, não perca esta excelente oportunidade. Bom, são estes recados, então vamos iniciar a nossa palestra. Como eu tinha falado anteriormente, nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso entendimento em relação às questões da dor. Ou seja, nós vamos tentar fazer meio que uma descomplicação de tudo isso que nós conversamos atualmente. E todas as vezes, quando nós nos deparamos com a palavra chamada dor, diversas informações elas acabam se passando em nossas mentes. Acaba sendo menos que um rótulo, muitas das vezes, onde nós consideramos a dor como algo relacionado a uma lesão, ou que o meu paciente está machucado, ou que ele está em algum sofrimento. Porém, para nós clínicos fisioterapeutas, é muito importante a gente ter um entendimento um pouco mais amplo, um entendimento um pouco mais completo sobre essa questão que envolve a neurociência da dor. Principalmente para nós conseguirmos realizar uma abordagem fisioterapêutica, uma abordagem clínica, para que a gente venha gerar soluções para os nossos pacientes. Porém, as dúvidas, elas não são somente conosco, com nós fisioterapeutas ou clínicos que atuam nessa área, mas também dentro dos nossos pacientes. Eles acabam se questionando: por que eu estou passando por isso? Por que eu preciso sentir essa dor? Será que essa dor nunca vai embora? E isso é uma dúvida que acaba ficando. Afinal, por que nós sentimos dor? Muitas das vezes nós não conseguimos entender e o nosso paciente não consegue progredir em algum momento do nosso tratamento. Então, hoje a minha proposta é conversar um pouco com vocês sobre o que nós clínicos precisamos compreender e, principalmente, como nós vamos abordar os nossos pacientes com as dores um pouquinho mais complexas. Historicamente falando, nós podemos considerar a dor, ela vem como um caráter, como um castigo divino, era considerado antigamente. Se a gente for olhar até mesmo na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 16, Deus fala para Eva, após a queda do Jardim do Éden, que ele multiplicaria a tua dor grandemente através do parto. Já Charles Darwin, ele traz a dor como uma emoção homeostática, que seria essencial para a sobrevivência das espécies. E assim, nós temos a grande ideia de René Descartes, que ele entende a dor como um resultado de ativação de um canal definido que vai da pele ao cérebro. A partir desse pensamento do René Descartes, muitas coisas começaram a mudar em relação ao entendimento clínico, ao entendimento médico sobre a dor em si. Porque ele começou a vir com um conceito de especificidade e intensidade dos estímulos.
Até, no entanto, hoje nós entendemos isso como os nossos nociceptores. Porém, uma coisa que já vale a ser enfatizada atualmente com vocês é que nocicepção não é necessariamente igual à dor. Nem sempre, para a dor acontecer, precisa ter um estímulo nociceptivo. E nem sempre a intensidade desse estímulo nociceptivo ele vai acabar definindo a quantidade de dor. Pois é, às vezes, a primeiro modo, quando a gente escuta isso, pode parecer uma informação um pouco conflitante. Mas essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa começar a entender de uma forma diferente, de uma forma mais ampla, para que a gente consiga compreender e finalmente manejar a dor que o seu paciente sente de uma maneira mais concreta e de uma maneira mais fidedigna, assim, a fim de ser mais assertivo dentro do tratamento. Em relação às definições, a IASP, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor, definiu a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual, real ou potencial, ou descritas em termo danoso. Aqui vale enfatizar o ponto que nós trazemos a dor, entendemos ela como um dano tecidual real ou potencial. Já Williams e Craig, em 2016, eles trazem a dor como uma experiência angustiante associada a situações reais ou potencial dano tecidual com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. Vejam só o fim dessa frase: associada a situações reais ou potencial dano tecidual com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. Ou seja, a dor ela deve ser considerada algo multifatorial. Não necessariamente uma lesão apenas, que acabou resultando em um processo inflamatório e desenvolveu um processo doloroso, e sim algo mais amplo que envolve diversos sistemas. Visto que, atualmente, no ano de 2020, a IASP acabou trazendo uma redefinição do conceito de dor, como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante a um dano tecidual real ou potencial. Não muda muita coisa em relação do que a gente já tinha visto antes. Porém, é importante a gente entender a questão da maneira de entendimento de ser algo aversivo, algo que é repudiante ou repugnante pelas pessoas que acabam sofrendo ela. Mas o grande problema que fica, a grande dúvida que surge, é dentro dos nossos modelos de entendimento. Muitas das vezes nós fomos criados através da nossa formação fisioterapêutica para entender o modelo cinesiopatológico ou modelo patoanatômico, onde nós entendemos que todo tipo de dor ela é proveniente de algum tipo de disfunção, como nós podemos ver nessa imagem, através de alguma cinese escapular, alteração da musculatura do ombro, ou o valgo dinâmico do joelho, ou até mesmo o déficit de ativação da musculatura intrínseca do abdômen. Antes nós acreditávamos que essas alterações elas poderiam surtir efeito e sim gerar dor. Não quer dizer que talvez elas não sejam completamente associadas. Porém, atualmente a literatura ela começa a trazer e colocar em xeque essas afirmações, onde nós não sabemos necessariamente o que vem primeiro, a dor ou o déficit ou alteração do movimento. Então eu fico com essa dúvida com vocês e a gente vai conversar um pouco melhor. Será que o meu movimento alterado ele causa dor? Ou será que a dor causa alteração do meu movimento? Então é aquela dúvida que fica, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui também nós ficamos com esse pequeno detalhe. Porém, vale ressaltar que a nossa excepção ela é um fator muito interessante e importante para promover variabilidade motora. O que seria isso, Léo? A variabilidade motora seria a capacidade do nosso corpo realizar um mesmo tipo de movimento de diferentes formas. E a gente sabe que a nossa excepção e, porventura, a dor, elas podem mudar o nosso comportamento motor também. Mas os nossos pacientes eles ficam com dúvida também. Imagina só numa situação de uma dor lombar aguda ou crônica, seja lá o que for, uma dor, um episódio de dor nas costas. Nosso paciente deve se perguntar, afinal, será que essa dor ela aconteceu porque eu devo ter pego algum peso errado? Será que eu dormi de mau jeito? Ou eu fiz algum movimento errado? E aí, ele não é bobo nem nada, ele vai procurar informações.
E essas informações ele vai acabar achando no Google e a gente acaba vendo que muitos dos diagnósticos que estão colocados na internet, eles não são bons ou reais ou fidedignos, eles devem ser questionados, porque a ciência fala uma língua e a internet popular acaba falando outra língua, e isso acaba criando diversas crenças que acabam virando âncoras dentro do cérebro dos nossos pacientes, e assim ele não consegue progredir. E dentro dessas crenças é importante nós entendermos que existem diversas coisas, como pensamentos catastróficos, que seria praticamente aquilo onde o paciente ele vai, entre aspas, fazer uma tempestade no copo d'água. Por que eu falo entre aspas? A catastrofização ela é composta por três componentes principais. Um deles seria a magnificação, ou seja, ele vai amplificar aquele problema que ele está sentindo. O outro seria a ruminação, ele sempre vai estar falando desse problema. E aí nós temos o desamparo, onde o paciente ele acaba falando que nada parece que vai ajudar ele a melhorar. Ele se sente desamparado, ele sente que não obtém ajuda. E esses pensamentos catastróficos, eles acabam impedindo muito da evolução do nosso paciente. Associado a isso, pode vir um processo de hipervigilância, que é aquele paciente que todos os movimentos que ele vai realizar, ele acaba segurando o corpo, ele acaba tentando contrair as musculaturas, ele acaba se protegendo o tempo todo. E a gente sabe que isso não é natural. A gente sabe que isso acaba impedindo, na verdade, que o seu paciente ele progrida de uma forma funcional. Fora isso, nós podemos ter o medo relacionado ao movimento, a famosa cinesiofobia, onde esse paciente ele evita de realizar algumas atividades que são situações naturais para o seu dia a dia, porém ele acaba ficando completamente limitado. Essa é a segunda informação, a segunda dica que eu gostaria de dar para vocês hoje. Avaliem também essas características psicossomáticas do paciente de vocês. Nem sempre ele não é que ele é um paciente manhoso ou que ele não quer melhorar, e sim que ele está sofrendo por alguma coisa, algo que ele não está compreendendo muito bem sobre a sua condição médica, que acaba fazendo com que ele sinta uma potencialização desse processo doloroso. E aí, aparentemente, acaba resultando de que nossa terapia não está funcionando. Porém, não é muito bem isso. Nós precisamos compreender muito bem e fazer um belo de um link entre o entendimento da dor que o profissional está tendo e também a compreensão que o seu paciente também vai ter. Se essas duas vertentes estiverem alinhadas, vocês podem ter certeza que os resultados começarão a ser diferentes. Mas aí isso começa a me gerar outras dúvidas também. Qual técnica que eu vou utilizar para poder abordar o tratamento da dor? Será que eu utilizo técnicas passivas? Será que eu utilizo técnicas ativas? O que eu posso fazer para poder gerar um conforto, para poder gerar um manejo desse processo doloroso? Mas ainda fico com esse questionamento comigo. De onde vem essa dor afinal? E aí, essa dúvida eu gostaria que vocês colocassem para você neste momento. Tentem refletir em algum caso de algum paciente que está na sua mente nesse momento que você está tendo complicações e dificuldades para poder evoluir nesse tratamento. Então vejam de uma forma que a gente consiga entender de uma forma mais ampla, de uma forma mais sucinta e objetiva, como nós podemos abordar esse paciente. Porque vejam só, a fisioterapia em si, ela é completamente cheia de técnicas. Existem diversas formas que a gente pode abordar um paciente com dor, desde as formas, como eu falei anteriormente, de terapia manual, técnicas analgésicas, eletrotermofototerapia, técnicas de mobilizações articulares, exercícios terapêuticos. E a gente começa a entender, na verdade, que eu preciso utilizar sempre a prática baseada em evidências, de acordo com o caso que o meu paciente está me apresentando, para poder verificar dentro da literatura o que tem de mais importante e interessante para poder elaborar esse tratamento. E vejam só, a partir do momento que você acaba utilizando o que há de melhor na literatura, o que você avaliou de sinais e sintomas do seu paciente e o que você tem de experiência clínica, você começará a fazer diversas hipóteses do porquê pode estar acontecendo este problema e principalmente como você vai conseguir tratar esse problema. E quando você tem mais conhecimento sobre essa questão,
você acaba desenvolvendo cada vez mais e melhor as suas qualidades técnicas e teóricas para poder finalmente fazer uma abordagem com melhor qualidade para o seu paciente. Porque dentro da neurociência da dor, nós sabemos que existem diversas características, diversos pontos que vão estar agindo para a gente conseguir entender esse processo. O primeiro que nós temos é a transdução. Vejam os círculos onde eles vão aparecer ali naquela mãozinha, que vai acabar direcionando para a gente. A transdução seria a captação dos nossos estímulos químicos, elétricos e térmicos e transformação deles em potencial elétrico, porque o nosso cérebro ele não entende outras coisas a não ser eletricidade, e isso precisa ser transformado através dos potenciais de ação. A segunda parte seria a condução, onde nós temos fibras nervosas de diferentes calibres, nada de diferente daquilo que vocês já sabem, onde nós temos que as fibras mais calibrosas, elas enviam, a velocidade de condução dela é mais rápida do que as fibras de menor calibre. Nós temos também a condução, a transmissão, onde essa informação vai lá para a região do corno posterior da medula, e aí ela vai para as regiões das lâminas, que estão lá no corno posterior da medula, e essa transmissão nós temos a relação entre neurônio de primeira ordem e neurônio de segunda ordem para levar essa informação potencialmente perigosa que está acontecendo, e aí nós vamos ter também a percepção, que vai acontecer na região cortical. Ela é dividida basicamente em dois pontos. O córtex somatosensorial primário, que nós chamamos de S1, que vai dar a localização do problema, e nós temos a área de processamento emocional, que vai dar a quantidade afetiva do potencial problema que está acontecendo. Mas o mais importante que a gente entenda, que a gente frise para vocês essa frase, que a dor é um produto do cérebro. Repito, a dor é um produto do cérebro. Não é que seja uma questão periférica. Sim, o problema pode estar acontecendo perifericamente, mas todo processamento ele é central. Todo processamento ele é feito pelas regiões cerebrais superiores, onde a quantidade, a localização, a dimensão discriminativa e afetiva, elas vão acontecer nas regiões cerebrais. E aí nós vamos entender que esse entendimento, nós podemos desenvolver que a dor, ela não é somente uma questão biológica, e sim uma questão biopsicossocial, ou seja, envolve questões biológicas, psicológicas e também sociais dentro do nosso paciente. Vejam o que eu falei no início. O entendimento da dor, ele deve ser multifatorial. Existem diversas situações que podem estar acometendo o paciente de vocês. Mas, como eu vou proceder na diferenciação de uma questão aguda ou de uma dor crônica? O que muda dentro do meu tratamento? E quando a gente vai entender algumas teorias que, porventura, podem justificar por que uma dor cronifica, nós temos desde a teoria de Melzack da neuromatriz, partindo para a teoria da Pain Matrix, ou também da matriz saliente, ou até mesmo do conectoma dinâmico. São simplesmente formas diferentes de tentar explicar como que as conexões cerebrais acabam acontecendo para poder formar um processo doloroso. E esse artigo muito interessante do professor Mosley e do Vlai, ele é de 2018, ele acaba trazendo para a gente essa questão. Além da nocicepção, uma imprecisão das hipóteses da dor crônica. Nós entendemos aqui que o nosso corpo, ele responde através de estímulos. Nós temos estímulos incondicionados, como, por exemplo, sentir o cheiro de um alimento que você tanto gosta. Você está ali nesse momento com fome e você sente um cheiro de um bacon, e aí a sua boca começa a salivar. Isso seria um estímulo incondicionado, que ele vai começar a fazer uma resposta involuntária. Porém, esse estímulo incondicionado, quando ele recebe um estímulo condicionado neutro, ele pode gerar uma resposta condicionada. Para deixar de uma forma mais clínica, vamos pensar num paciente que teve um histórico de dor lombar. E aí, a dor lombar que aconteceu nele foi quando ele foi pegar uma caixa no chão. Aí ele agachou, pegou a caixa e sentiu uma fisgada na hora de voltar. Esse paciente ele pode evoluir com o medo de se movimentar e com a hipervigilância, achando que todas as vezes que ele for fazer este movimento, ele pode sentir dor. Então nós vemos que, por exemplo, ele olhar a caixa para o chão, o sistema visual,
que seria um estímulo condicionado neutro, associado ao medo que ele está sentindo, que seria este estímulo incondicionado, geraria uma resposta condicionada, que seria a dor provocada por todo esse medo que ele está sentindo. Mas vejam só, a dor em si, o medo, ele não foi o fator causal, ele foi um fator potencializante, ele potencializou aquilo que o paciente está sentindo. E a gente precisa identificar esses fatores para poder abordar com maior assertividade. E quando a gente fala da neuromatriz, nós temos tantas questões, mas o que vale entender é que nós temos aspectos sensoriais discriminativos, afetivos motivacionais e também cognitivos afetivos, que acabam nos mostrando de diferentes formas de abordagem, diferentes formas de entendimento, para poder facilitar dentro do nosso processo de reabilitação. Porém, nós podemos entender também que a ativação da matriz da dor, ela acontece com estímulos semelhantes. O que se achava de um tempo em diante? Que todas essas regiões que nós vemos aqui nessa imagem, que em azul, com a palavra, as letras em amarelo, seriam as áreas que acabam mostrando, onde nós temos aqui em roxo a parte sensorial discriminativa, que seria o tálamo e o córtex somatosensorial, ou em azul, a parte que seria afetiva, que seria o tálamo, sistema límbico, amígdala, hipocampo, e outras partes também, como o córtex da ínsula. Porém, isso começou a ser colocado em xeque, porque a modulação da dor ela poderia ser correspondida através do contexto, do humor, da cognição e das transmissões químicas que acontecem dentro das regiões cerebrais. E vejam só como o contexto. As pessoas, para fazer o batismo dos índios, eles pegam uma luva feita de folha de bambu e colocam diversas formigas lá dentro. E aí, se vocês até olharem procurarem na internet essas imagens, a gente consegue ver a fisionomia das pessoas. Existem crianças com fisionomias completamente calmas, serenas e tranquilas em relação ao processo doloroso que eles estão sentindo, como a gente pode também ter fisionomias de adultos que parece que é a pior dor do mundo. Então, o contexto, quando a gente acaba percebendo que existe um contexto de fuga, de, entre aspas, de sobrevivência, as pessoas elas são mais toleráveis à dor. E aí, existem algumas outras teorias que acabam fazendo questionamentos sobre essa matriz que acaba correspondendo à dor. Onde, após verificar que a rejeição social ela ativava as mesmas áreas de ativação cerebral em pessoas que sentiam dor. E isso além, começaram a pegar e estudar cérebros com ressonâncias magnéticas funcionais de pessoas que não sentem dor, que têm uma disfunção no sistema nervoso central, que não processam a dor. E colocavam elas através de estímulos nociceptivos. E olha só que interessante, essas pessoas também ativavam as mesmas áreas de regiões cerebrais quando comparadas com aquelas que tinham algum processo doloroso. E isso começou a colocar em dúvida o nosso entendimento real sobre tudo isso. E aí nós podemos afirmar que as áreas de ativação elas são completamente compartilhadas. Porém, existem algumas outras vertentes que nós devemos entender, como as neuromatriz. A gente precisa entender, na verdade, que o desempenho motor ele é sempre sofrido, ele sofre uma avaliação contínua através das representações neurais e dos programas de feedback. Porém, para a gente entender o que seria uma neuromatriz, nós temos aqui a massa neuronal, a precisão neuronal e a neuroplasticidade. Basicamente funciona assim. Nós temos uma neurotag primária, que ela vai ir para um desfecho final, que seria as unidades motoras, e ela vai ser influenciada por uma neurotag secundária, que vai promover uma ação modulatória. Até aí tudo bem. A representação esquematográfica seria essa daqui. Nós temos na região, na coluna central, a neurotag primária, que vai fazer um desfecho, como por exemplo o medo, e ela vai ser influenciada, ou seja, modulada pela neurotag secundária, que é a primeira coluninha, olhando da região da esquerda de vocês. Mas vejam só que interessante. Quando a gente tenta entender quem são esses caras, nós temos pelo menos aqui várias neurotags primárias, e eu separei uma para vocês, que seria a neurotag primária da dor, onde ela vai desenvolver um desfecho que é a dor, e a dor em si vai influenciar no meu movimento. Ali, do ladinho, nós temos algumas
lacunas que acabam mostrando para a gente, dentro desse esquema, nós vimos que a nocicepção, a detecção visual, a parte de contexto social, nós consideramos como a neurotag secundária. Elas vão agir diretamente nesse contexto da dor. E aí, isso também pode agir diretamente no contexto do movimento. Porém, o que eu quero salientar para vocês é que tanto a neurotag da dor quanto a neurotag do movimento, elas vão sofrer diversas influências, tanto influências visuais, sociais, de medo, nociceptivas e por aí vai. Existem diversas situações que acabam agindo dentro dessas neurotags. E aí a situação, o contexto vai definir o peso que essa neurotag secundária tem pela primária, onde nós teremos sempre uma associação entre resposta e estímulo recebido, onde a variação do contexto ela pode mudar sim a minha resposta para melhor ou também para pior. Isso é muito importante que a gente entenda. E assim, nós começamos a ter um entendimento um pouco mais vasto sobre os aspectos clínicos da dor. Esse artigo muito interessante da professora Kathleen Sluka acaba mostrando que nós possuímos 5 mecanismos de avaliação da dor. Vejam só, é importante a gente entender que esses mecanismos eles não são para fazer diagnóstico, e sim para entendimento clínico. Ou seja, nós temos aqui um mecanismo de uma dor do caráter nociceptivo, neuroplático, nós temos uma dor do caráter nociceptivo, neuropático e também nociplástico. Essas 3 dores, elas podem estar presentes em diferentes diagnósticos e também o mesmo diagnóstico clínico, ele pode apresentar os mesmos ou até mesmo 2 tipos diferentes de mecanismo de dor. E esses mecanismos, eles vão estar sendo interferenciados ou vão sofrer interferência pelo contexto motor e psicossocial. Mas o que vale entender também aqui, que existem diversas abordagens, mas se vocês olharem dentro desses quadradinhos, dessa tabela, nós temos aqui, nessa imagem, que o exercício, ele vai estar presente na abordagem de todos. E aí eu fico com uma dúvida, como que a gente vai introduzir esse exercício? Aí a ideia é fazer com que esse paciente ele tenha uma alteração do seu limiar sensitivo, a fim de promover uma modulação central e, porventura, ressignificar o movimento. Ou seja, fazer com que ele compreenda esse movimento de uma forma completamente diferente e nova. E aí eu entro numa questão também da educação em dor que vale a pena a gente salientar. Questionar o paciente sobre o seu entendimento. Realmente compreender como ele entende esse processo doloroso. Mas nós não devemos sobrecarregar ele de informações e esperar as suas respostas. E também compreender as suas crenças e limitações. E fora isso, fica essa dúvida. Qual é a melhor forma de comunicação? Tem pacientes que aprendem melhor de uma forma, tem pacientes que aprendem melhor de outra forma. E você, como terapeuta, vai precisar achar a melhor estratégia para fazer com que o seu paciente compreenda cada vez melhor e com maior facilidade o que porventura pode estar causando esse processo doloroso e principalmente aspectos como ele vai sentir para obter a sua melhora. Porque a gente entra nessa caráter agora, nessa questão de que o processo de atendimento, de reabilitação, ele deve consistir em promover a autoeficácia, o autogerenciamento, para finalmente ter o controle da dor. E aí eu gostaria de finalizar com vocês, lembrando que muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas isoladas, pessoas que já passaram por diversos tipos de tratamento e não obtiveram melhora. Mas nós seremos aquelas pessoas, o terapeuta que vai dar uma mão, que vai ser o ombro amigo, que vai auxiliar esse paciente a obter esse processo de cura. Ou seja, nós somos apenas uma parte do processo. Vale entender que o principal protagonista do tratamento sempre será o paciente. Novamente, agradeço o Instituto Imparare pela essa oportunidade, por poder estar falando e contribuindo um pouco com todos vocês sobre esse entendimento da dor. Muito obrigado.